E aí, galera, vamos estudar um pouquinho para a gente poder estar ajudando os nossos pacientes e clientes. Vamos lá. Dar continuidade aqui no nosso estudo sobre antihipertensivo, fármacos antihipertensivos. Já falamos de uma classe, agora vamos falar da classe antagonistas da angiotensina 2. Para quem chegou nesse canal agora, eu me chamo Paulo Estevo, sou farmacêutico. Estou aqui com o objetivo de fazer com que nós tenhamos um hábito de leitura através de livros, revistas científicas, artigos científicos e apostilas, que são aglomerados de assuntos literários, principalmente por artigos. São as melhores fontes para a gente estar estudando, entendeu? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, para a gente poder classificar os antihipertensivos e fortalecer essa ideia de o ideal é que você estude o medicamento por sua classificação. Tá beleza? Falando em classificação, vou sempre conversando, falando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, que é meio que provar para vocês o quanto é interessante você estar estudando dessa forma. Os medicamentos, os antimicrobianos, são os medicamentos para combater a bactéria. Você vê que eles têm uma série de classificação. Então, são vários medicamentos e cada um em sua classificação. Por quê? Porque cada um vai matar, vai exterminar, vai inibir uma bactéria, seja ela gram-positiva ou gram-negativa, entendeu? Ou é um antibiótico que tem uma afinidade maior na região óssea para fazer o tratamento, ou é um medicamento, a palavrinha lá que eu tinha esquecido, profilaxia, que usa em uma profilaxia, seja ela cirúrgica, seja ela para um tratamento dentário, qual o melhor antibiótico fazer uso. Você só consegue assimilar todos esses detalhes quando você sabe qual classe é o medicamento, Qual classe é o medicamento. Diferente tem pessoas que acham que o ciprofloxacino, a macrodantina, a levotiroxina, a cefalexina são medicamentos para infecção urinária, específico para infecção urinária. Não é que seja específico para infecção urinária, é que o bicho que está naquela região ali é específico para aquele tipo, para aquela classe de medicamento. Você entendeu? Então, essa é a importância da classificação dos medicamentos e não tratar o medicamento de forma aleatória. Viu aí? Sacou como funciona a parada? Então, por isso que a gente tem que estudar, O ideal é estudar a classificação. E agora a gente vai estudar a classificação dos antagonistas da angiotensina 2. Losartana, valsartana, candesartana, ibesartana, telmisartana. Então, esses são os medicamentos que estão dentro dessa classe. Aí, quais são os medicamentos mais utilizados, Paulo? Depende da região, do estado, depende da localidade, depende muito de muita coisa. Então, assim, o losartana é um medicamento bastante vendido. O valsartana também é um medicamento bastante utilizado em hospital. Você entendeu? Então, cada um tem a sua especificidade, tem a escolha do médico e com isso a gente vai buscando um entendimento para ver a interação medicamentosa, os efeitos colaterais, para a gente poder trabalhar isso. Os nomes desses fármacos têm sido escritos também em gêneros masculino e no gênero feminino, por alguns autores. São estruturalmente relacionados com o benzimidazol 7-ácido carboxílico. Como é, rapaz? São estruturalmente relacionados, entendi. A associação do losartana com o diurético hidroclorotiazida é também comercializado como Isaar e Pres. A associação do candesartano ou candesartana
como o diurético hidroclorotiazida, é também comercializado em Atacande HCT. A associação do ibezartano com o diurético hidroclorotiazida é também comercializada como Aprozid. A associação do valsartano com o diurético hidroclorotiazida é também associada como Diovan HCT. Todos são associados. Veja bem, vamos lá para uma questão aqui, né, que, na verdade, uma situação sobre interação medicamentosa. Como eu tenho dito, os medicamentos antihipertensivos, eles têm uma característica de ter uma interação medicamentosa com outros medicamentos para o lado negativo, né? Alguma parte do sistema, principalmente os rins, ele pode ter uma insuficiência renal por conta da interação medicamentosa com outros medicamentos. Acaba que aumenta, potencializa outros medicamentos. Aí você vai falar, pô, Paulo, você fala isso direto, mas você ainda não falou o nome dos medicamentos. Eu não falei o nome dos medicamentos ainda porque precisamos ler, entender o assunto todo aqui, para depois a gente começar a colocar, pontuar, né? Medicamento faz interação com outro medicamento. O efeito colateral, ele proporciona algum desconforto superior ao paciente, sabe? Então, assim, isso é para depois. Então, aí vai fugir a linha de raciocínio. É como se fosse um TCC. O objetivo aqui é a gente estudar a classificação toda direitinha, tocar no assunto que provavelmente pode acontecer e depois a gente fazer um outro vídeo falando somente daquilo. Mas para fazer esse outro vídeo vai ser uma outra ferramenta, que essa ferramenta vai ser Penildo Silva. A gente vai vamos estudar hoje antagonistas da angiotensina 2, interação medicamentosa, ok. Coloca lá Penildo Silva, pesquisa lá medicamento. Cadê ele? Cadê o camarada aqui, velho? ISAA, coloca ISAA. O que é que o ISAA provoca? O que é ISAA? ISAA é a associação de dois, um antagonista da angiotensina 2 junto com hidroclorotiazida. Pronto, ele vai falar, interação medicamentosa com isso, o paciente acontece isso, isso, isso e isso. Joia? Então pronto. Para depois não ficar aí, cadê, fala e não fala até agora, porque o assunto ele fica mais longo ainda. Usos terapêuticos. Hipertensão arterial associada ou não à insuficiência cardíaca congestiva, ICC, ela é associada, podendo ser utilizada em associações com diurético ou digitálicos, não deve ser utilizado na gravidez e lactação. Quais são os efeitos adversos? Tontura, hipotensão, hipercalemia. Tem sido relatado que todos os medicamentos podem também predispor a cefaleia e a infecção do trato respiratório superior, né? Então, esses medicamentos, conforme ele fala aqui na sua descrição, eles têm essa propriedade, entendeu? Paulo, que é antagonista da angiotensina 2, volta lá no eixo renina, angiotensina, aldosterona, dê uma lida sobre esse assunto, aí você vai entender e compreender o que é um antagonista da angiotensina 2. Por que antagoniza ele, entendeu? É bom estudar esse eixo renina, angiotensina e aldosterona. Aí você vai estudar lá alguns sistemas, que vai ser o fígado, que vai ser os pulmões, que vai ser a glândula, que vai ser os rins. Então, é um assunto que fisiologicamente vai
introduzir na farmacologia, por isso que eu falo, farmacologia e fisiologia andam de mãos dadas. Se você estuda a farmacologia e esquece a fisiologia, não vai para lugar nenhum. Inibidores da ECA, enzima da conversão da angiotensina, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, fosinopril, benzepril, cefalapril, cilazapril, delapril, perindopril, quinapril, trondolapril. Olha. Você lembra lá desse aqui, ó, que a gente estudou no estante, que foi os antagonistas, os bloqueadores dos canais de cálcio? Quando ele fala lá que o ramipril, ele é diferente, né? Então ele tem aqui toda a terminação, irradipina, lisodipino, nifedipina, mas verapamil ele é totalmente diferente, ele não tem essa terminação. Beleza? E esse aqui termina com pril. O captopril ele é considerado de primeira geração, enquanto os demais são considerados de segunda geração, porque o captopril, possuindo um grupo tiólico, provoca com maior frequência a tosse como efeitos adversos. Eu já presenciei, eu acho que uns 4 pacientes, né, que chegam falando assim, olha, eu faço uso de determinado antihipertensivo, mas eu preciso ter em casa o captopril de 50, porque quando a minha pressão está muito alta em determinado miligramas por mercúrio, o médico solicitou que eu pudesse fazer o uso desse medicamento, captopril, né? Somente nesse medicamento. E aí eu fui buscar essa informação. É interessante. Aí o que é que vocês vão fazer? Busca um artigo em relação a isso. Qual a correlação que tem o captopril em pacientes que fazem uso de amlodipino e o atenolol, né? Que foram esses pacientes que fizeram desses medicamentos. E aí a gente vai ver o que é que está acontecendo. Beleza pura? Um outro toque aí também. E a tosse fica o custo-benefício do camarada lá que vai fazer o uso, que ele disse, que provoca a tosse, mas não tão exacerbada assim. Até porque ele disse que uma caixa de captopril, ele dá para ele fazer uso por mais de 8 meses, né? Então são em momentos aleatórios. Os inibidores da ECA, enzima da conversão da angiotensina, diminui a resistência vascular e do tônus venoso e da pressão sanguínea e interrompem o aumento da adrenalina e da aldosterona mediados pelos angiotensina 2. Os inibidores da ECA eles são mais efetivos em pacientes jovens e brancos. Olha a diferença do outro lá, você entendeu? Que o outro lá, o amlodipino, vamos voltar lá. O amlodipino não. Os antagonistas dos canais de cálcio, eles falam aqui, ó. Onde foi que nós vimos isso? Vamos procurar aqui, papá. Vamos lá. Ter paciência para a gente encontrar o negócio. Cadê, Paulo? Onde foi que nós vimos esse negócio? Aqui, ó. Ele fala aqui que esses medicamentos, né, os bloqueadores antagonistas do canal de cálcio, olha ele aqui, ó.
Uso terapêutico, hipertensão arterial que pode estar associada a asma, diabetes, angina, doença vascular periférica. Tem sido verificado o resultado melhor em pacientes de raça negra e em indivíduos brancos idosos. Já aqui, nos inibidores da IECA, é diferente. Olha o que ele fala. Melhora a função. Cadê, cara? Onde foi que parou? Aqui, ó. Os inibidores da IECA são mais efetivos em pacientes jovens e brancos, né? Lá ele falou entre negros e brancos idosos. E aqui já é jovens e brancos, sendo necessária frequentemente